Olá, boa noite. Eu sou o pastor Eliseu Moreira e este é o programa Tempo de Paz, aqui na sua TV União. Para nós, sempre uma alegria, sempre um prazer renovado, querido, poder chegar até você, não é? Trazendo sempre uma palavra da parte de Deus para o seu coração, neste encontro que temos todos os dias, de segunda a sexta-feira, não é? Trazendo as informações também da nossa igreja. E é sempre um prazer contar com a sua audiência. Quero agradecer a todos aqueles que têm nos procurado, nos dando notícia, retorno de como está chegando o nosso programa aí na sua casa, onde você está. Nosso muito obrigado, que este momento seja um momento de bênção para todos nós, tá certo? Nós estamos na apresentação deste programa com o propósito de exaltar o nome do Senhor e também de abençoar as famílias. Queridos, para nós é sempre uma alegria. E hoje, mais uma vez, estamos aqui com a nossa irmã Anne Solive, ela que é psicóloga clínica e que tem sempre estado conosco trazendo uma palavra na área da psicologia e também dentro das Escrituras, compartilhando com todos nós, não é, de assuntos muito especiais, ministrando também a palavra de Deus, ela que também é pregadora, né, da palavra de irmã Ana, paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Eliseu, e a paz do Senhor a todos os queridos amigos e irmãos que nesse momento nos dão mais uma vez a alegria de estar aqui na audiência da TV União. Muito obrigada e que Deus os abençoe. Amém. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito especial mesmo, porque há muitas pessoas, mano, sem dúvida nenhuma, com sentimento de culpa, não é? E hoje nós vamos tratar exatamente nessa perspectiva, culpa e autorresponsabilidade. Nós vamos voltar a esse assunto já, vamos trazer as informações da nossa igreja e já, com a nossa irmã aqui, vamos compartilhar deste assunto que mexe com muita gente mesmo, tem até adoecido, não é? Até adoecido, tem problemas em várias áreas da vida sentimental por causa deste negocinho chamado culpa. Que às vezes a pessoa vai administrando, levando, como diz o adágio popular, empurrando com a barriga, e ao invés de curar, ela só aumenta. Isso. Mas vamos voltar sobre esse assunto já, e a nossa psicóloga vai falar aqui exatamente na perspectiva da ciência e também na perspectiva bíblica. Eu quero somente lembrar você que a nossa igreja fica ali na Avenida Jerônimo Câmara, 1080, bairro de Nazaré. Nós temos ali um templo muito grande, bonito, confortável, com bom estacionamento, segurança para você e toda a sua família. E nós temos uma vasta programação para atender a toda a família. Na terça-feira, durante todo o dia, nós temos o círculo de oração. Desde as 9h30 até as 17h, nós temos ali um trabalho muito especial do círculo de oração. Toda quarta-feira, nós temos também o nosso culto de doutrina, culto de ensino da palavra de Deus. Eu quero também lembrar você que é aberto para todos, no modo geral. Todos os irmãos e amigos são convidados a participarem daquele trabalho. Na sexta-feira também temos o nosso culto de oração, também no mesmo horário, 19h30. No sábado, a partir das 9h30, nós temos um trabalho voltado para a mocidade, que é o círculo de oração da juventude. No domingo, nós temos a escola bíblica dominical, começando às 9h30 para crianças, adolescentes, jovens e adultos. Classes especiais e temas também específicos para cada faixa etária. E no domingo à noite, o nosso grande culto de celebração. Estes são os trabalhos, não é, que nós temos ali na nossa igreja. Você é convidado a participar deste, que sem dúvida nenhuma será um momento de exaltação, de glorificação ao nome do Senhor nosso Deus. Esta mesma programação, querida, acontece em todas as congregações da nossa capital, do interior do nosso estado e ainda no estado vizinho da Paraíba. Receba
essa oportunidade, não é? Receba uma palavra da parte de Deus, receba uma ministração da palavra de Deus, numa oportunidade como esta, não é? Na casa do Senhor. Mas hoje nós vamos falar, como eu disse logo no início, sobre culpa e autorresponsabilidade. Eu quero ler um trecho muito especial que está no primeiro livro da Bíblia Sagrada, que é o livro do Gênesis, capítulo de número 3, verso 11 e verso 12, para iniciarmos o nosso diálogo aqui com a nossa psicóloga. Diz assim a palavra de Deus, no verso de número 11 e verso de número 12. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. É tão interessante, né, mano? Desde os nossos primeiros pais, Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, que nós transferimos culpa, né? É tão interessante, não é isso? Ainda hoje a coisa se repete até com as criancinhas, não é? É muito interessante isso. Então, eu queria já, começando com uma pergunta muito especial: quando a culpa é produtiva? Quando a culpa é produtiva. Às vezes a culpa é vista como algo muito ruim, não é? E hoje a gente vai aprender que existem duas versões dela, quando ela é produtiva e quando ela não é. Não é? A gente sabe que a culpa é a consciência de algo que eu fiz, de algo que eu falhei, de algo que eu estou sinalizando, porque ninguém foge da consciência até quando dorme, né? Ela está lá, ela permanece. Às vezes eu quero até fugir dessa culpa e por isso eu finjo que nada aconteceu, mas dentro da palavra de Deus, a culpa é o pecado, é errar o alvo, falhar no propósito para o qual eu e você fomos criados, e aí está a palavra de Deus nos mostrando isso. Não foi isso que Deus orientou Adão, não é? Deus tinha dado outra ordem para ele, mas ele foi seduzido, não é? E por isso ele pecou contra o seu Senhor, mas ele não assumiu a responsabilidade, ele quis transferir essa responsabilidade. Então, quando é que a culpa é produtiva? Vamos começar primeiro quando ela é produtiva. A primeira coisa é quando eu e você reconhecemos que erramos, não é? Lá em Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Né? Todos nós erramos. Em algum momento da nossa vida, nós falhamos. Nós não vamos conseguir agradar a todo mundo 100% em todas as coisas. Às vezes vamos desagradar a Deus, não é? Sim, vamos desagradar por não ouvir claramente uma ordem que o Senhor nos dá. Às vezes vamos desagradar o cônjuge, que no caso de Adão, eu acho que ele desagradou bastante Eva quando ele quis transferir a responsabilidade para Eva. Eva também se desagradou dele porque ela ficou transferindo também a culpa até para o diabo, né? E nós temos também esse mau hábito. Então, todas as vezes que você puder reconhecer este erro, ou esta falha, ou esta falta para com alguém, vai ser bem melhor para você. Essa culpa que você internalizou vai ser mais produtiva. A Bíblia também diz em 1 João 1,10 que se nós dissermos, eu e você, que não temos falhado, pecado, fazemos de Deus mentiroso. Então vamos lá, quantas vezes eu e você já não erramos? Por tentar até, às vezes, quem sabe, acertar, dar certo, mas nem tudo sai perfeito, porque nós não somos perfeitos. É claro, na nossa caminhada, muitas vezes até mesmo a caminhada espiritual, nós vamos passar por processos, não é? de transformação de caráter, de regeneração, tem que passar por esse processo, não é? E ali o Espírito de Deus estará nos auxiliando, nos aperfeiçoando dia após dia. Então a primeira coisa é reconhecer, é enxergar, e a segunda, não transferir responsabilidade. Assuma que é melhor. Sabe aquela coisa, perca a razão para ser feliz. Não adianta, irmãos, tentar ficar encontrando um culpado. Ai, foi meu pai, pela culpa que você tem. Foi minha mãe, por algo que te aconteceu. Não é? Foi os meus antepassados, eu estou debaixo de uma maldição.
Irmãos, não adianta encontrar culpados. Apenas reconheça. Bom, eu pequei ou alguém pecou, pouco importa. Eu enxergo isso, Senhor, e é diante de Ti que eu me arrependo de tudo isso. E é diante do Espírito de Deus que você vai pedir auxílio a Deus, para que você possa suportar com Deus, assumindo a responsabilidade de tudo que foi ocasionado. A responsabilidade é essa, que primeiro vem você para com Deus, seu relacionamento para com Deus, Senhor, eu errei e falhei, porque afinal de contas, quem foi que Deus responsabilizou aquilo? Foi Eva ou Adão? Sim. Né? A instrução que ele deu. Né? Então a responsabilidade era dele, não era dela, por isso que ele não tinha que olhar para ela, né? Por isso que a gente está falando culpa e autorresponsabilidade. E aí, não transferir também para o diabo, porque o que foi que Eva fez? Foi a serpente. Também transferiu para o diabo. Então a gente está sempre né? procurando um culpado. Então a primeira coisa, reconheça. Não transfira a responsabilidade, é a segunda. E a terceira é, aprenda com isso. Né? Via de regra, a gente não precisa, não é? Viver errando. Algumas pessoas dizem, usa aquele versículo, se o justo cair 7 vezes, se tornará a levantar. Bom, é claro que Deus vai sempre restaurar um justo, quantas vezes for necessário, o Senhor restaurará. Porém, lá Provérbios vai nos dizer que sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Verdade. Não é? Então, via de regra, nós não precisamos estar de erro em erro, de falha em falha. Não é? Então, é importante que você, primeira coisa, reconheça, não transfira a responsabilidade para ninguém. Né? Se puder fazer algo para reparar de fato este dano, faça o que depende de você. Não é? Com a ajuda de Deus, você vai conseguir. E aprenda algo com isso. O que é que isso lhe ensinou? Né? No mínimo que tem que ter lhe ensinado alguma coisa para que você se torne mais sábio. Né? Porque permanecer presa a uma culpa ou a um erro não vai produzir em você alegria para viver. E muita gente hoje está num estado muito difícil emocional, até com depressão, porque carrega muita culpa. Né? Culpa porque tem que agradar a todo mundo, culpa porque não é perfeito, culpa porque não tem a vida que queria. Né? E essa culpa é internalizada. Ivone, há pessoas que, de repente, têm um sentimento de culpa pelos outros, né? Porque não satisfez, a senhora está falando aí, não atendeu a expectativa do outro, não atendeu o chamado do outro e leva a isso aí. Mas há aquelas pessoas que também têm aquela sensação de que fez algo errado e que para ela não tem mais jeito. Exatamente. Isso é muito complicado, não é? Porque há muitas pessoas que somatizam enfermidades, sim, prejudicam os seus relacionamentos, se sim, torna uma pessoa amarga, uma pessoa triste, uma pessoa que não consegue se relacionar, não é? Porque na visão dela, na perspectiva dela, para ela não tem solução. E isso não é uma verdade. Não é uma verdade. E é por isso que essa é a segunda pergunta de quando é que a culpa é prejudicial. Sim. É exatamente isso, pastor, quando a pessoa permanece nesse estado. Ai, meu Deus, não tem mais jeito, né? Isso vai gerar até um ciclo que a gente chama de ciclo de vitimização. Tem jeito sim. Você está viva, você está vivo, né? E é claro que enquanto a vida há esperança. A palavra do Senhor diz que se a árvore for cortada, ao cheiro das águas ela brotará e dará o seu renovo. Ora, por que não tem jeito mais para você? É claro que tem jeito sim. Então, quando é que a culpa vai prejudicar a sua vida? Quando você ficar presa a isso. Às vezes presa ao passado, às vezes presa nessa falha, às vezes preso a uma fala do outro, porque o outro tentou gerar culpa em você e você acreditou, né, nisso daí. E aí isso vai prejudicar a sua vida emocional e, é claro, até a sua relação com Deus, porque sabia que tem gente que já chega, né, e tendo suas orações até prejudicadas de abrir o seu coração diante de Deus. Por quê? Porque tem tanta culpa que ele carrega por tanto erro, não é? Que às vezes a gente nem sabe, né? Porque a gente nunca sabe quando a gente vai para a igreja o que a pessoa está sentindo. Quem sabe é Deus. É verdade. Né? E para a culpa tem um remédio, uma coisa chamada perdão. O perdão de Deus faz com que a gente compreenda que somos filhos amados do Senhor. Não é? Ele nos conhece, Ele conhece sua estrutura, Ele sabe quem é você. E quando Ele ofertou o Filho dEle, Ele fez isso quando você e eu ainda éramos pecadores. Irmã, uma das coisas muito interessantes, e a gente como pastor e lida com o povo, com a igreja e tal,
há pessoas que ela não consegue perdoar ela mesma. Né? Sim. Ela carrega um sentimento porque cometeu alguma coisa, alguma falha, qualquer que seja a ordem, né? Isso, tempos passados, etc. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Isso. Olha, isso é muito interessante. Isso tem uma profundidade muito grande, querido. A fé vem pelo ouvir. Se você acredita na palavra, o apóstolo João diz assim: se confessarmos os nossos pecados. Isso. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Para perdoar de toda, todo. A impressão que tem pessoas que a pessoa acha falha. que é apenas o pecado A, B ou C. Não. Não é de todo, de querido. Põe isso na sua cabeça. Esse programa está muito especial porque eu tenho certeza que há pessoas que estão sendo libertas hoje à noite. Nesse momento. Viu? No nome de Jesus. Eu crer. creio, entendeu? E se perdoe. Isso. E a Bíblia diz lá em João 3,16 que Jesus ele veio com a finalidade. Sim. Não foi de condenar o mundo, mas de salvá-lo. Olha, se você havia estiver... perdido, na verdade, né? Isso. E não são os que precisam de médico, né? Exatamente. Mas são o quê? Os doentes. Então, se você está preso à culpa de uma forma destrutiva e prejudicial, em alguma fase, em algum ciclo da sua vida, você vivencia esse afastamento de Deus, então receba em nome de Jesus o perdão do Senhor, receba pela fé. Você precisa crer no nome de Jesus de Nazaré, você precisa entender que Deus dá acesso à presença dEle. Não é? Glória a Deus. E você não tem do que se envergonhar se você verdadeiramente se unir ao Senhor. Você vai ter paz para poder falar com Deus e saber que Ele ama você o suficiente para compreender você diante da estrutura. Uma outra coisa que prejudica é, claro, quando a gente transfere a responsabilidade, quando a gente deveria enxergá-la, não é? A gente vai estar sempre colocando em alguém, às vezes até em Deus mesmo. Acho tão engraçado, porque algumas pessoas transferem muito mais a responsabilidade das coisas que acontecem de ruim para o próprio Criador, né? Para o próprio Criador, em vez de assumir. Tem coisas que cabe a nós fazermos, né? Quer dizer, a vida que você tem, quem é que tem que mudar? Você com a ajuda de Deus. Então vá à luta, busque as melhoras daquilo que você realmente precisa, porque Deus te dará força para que você possa superar. Outra, não fuja. Você sabia que Moisés cometeu esse erro? Quando ele matou um egípcio, ele passou a fugir, mas algumas pessoas descobriram, né? Você não precisa passar o resto da vida fugindo porque está se sentindo culpado. Andar como um fugitivo é muito ruim, não é? Fez algo, está evitando aquela irmã na padaria, está evitando ir para a igreja para não ter que falar com a pessoa. Bom, primeiro, aceite o perdão de Deus. Segundo, se perdoe, mas também vá até a pessoa. Tire isso de dentro do seu coração, né? Limpe a sua alma. É simples demais, mais simples do que o que você está pensando. A gente é que acha que é muito complexo colocar a força aí do perdão. Isso daí é um ato de fé, não é? E é você que vai estar sendo liberto, não é o outro. Às vezes o outro está lá vivendo, não está nem aí, nem lembra mais do que fez com você. E você está adoecendo e você está doente. Essa leitura que eu fiz aqui no capítulo 4, além do capítulo 2, de João, disse: meus filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Mas se você pecar, você tem um advogado, alguém que vai defender por você. E advogado é isso. Não. É aquele que realmente defende. Defende a causa, né? Você não precisa viver com a sua consciência doída, inquieta, intranquila. Inclusive, né? A palavra do Senhor diz, né? Se o teu coração te condena, maior é Deus. Deus é maior do que o teu coração. Glória então, se você tem essa consciência, que bom, porque a cegueira espiritual, muitas vezes, ela toma conta de muitas pessoas. Sabe que o que diferencia pessoas saudáveis de pessoas realmente patológicas é quando elas reconhecem, né? Porque tem muita gente cometendo aí crime e acha que isso é normal. Né? Então, aí é o perigo, a gente fazer algo errado achando que é certo e não reconhecer. Mas se está havendo na sua vida sentimental, financeira, você está vendo que realmente você está prejudicado, né? Então você precisa de uma mudança. E para isso o primeiro passo é
conhecimento. Então, saia desse ciclo, não fuja disso, não transfira a responsabilidade. Então, hoje eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aí neste momento nos assistindo, elas estavam precisando entender o amor de Deus, que é a única coisa que pode garantir a mim e a você na terra, enquanto nós vivermos, que seremos acolhidos pelo Senhor. A Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Que aqueles que se achegam a Ele, de maneira alguma, Ele lançará fora. Agora, o que interfere esse processo é a nossa consciência de fato. O salmista, pastor, no Salmo 51, o verso 1 e 12, ele passou por uma situação de uma falha, de um erro, em que ele realmente vivenciou um momento difícil na sua caminhada cristã, em que ele precisou confessar isso. Porque o que é que a gente percebe? Ele estava perdendo a sua alegria. Já pensou? Aliás, ele adoeceu, né? Adoeceu. Eu adoeci, né? A linguagem dele, ele usa exatamente dentro dessa perspectiva, não é? Ele disse que adoeceu, ele começou a ficar... Adoeceu. Ele disse, pequei contra ti. Contra ti somente pratiquei o mal que tanto reprova. Portanto, justa é a tua sentença e incontestável ao julgar-me condenado. Olha, estava dizendo que a culpa era de Deus, né? Ao fazer isso, né? No verso 2 ele diz, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me o meu pecado. Mas o verso 5 vai dizer que ele reconheceu. Olha, reconheço que sou pecador, não é? Desde o meu nascimento, sim, desde que minha mãe me concebeu. E aí o verso 8, ele diz, volta-me, faz voltar, Senhor, a ouvir o júbilo, a alegria, né, da tua salvação. Porque é isso que ele estava precisando. A alegria do Senhor é a sua força. A alegria que o Espírito de Deus te dá faz parte daqueles que adentram no seu reino, não é? O reino do Senhor é constituído de justiça, paz e alegria que o Espírito Santo concede. E aqui ele estava fazendo um pedido a Deus, não te afaste de mim, Senhor. O verso 11 diz, não afaste da sua presença, Senhor. Não me afaste da sua presença. Não tire de mim o teu Santo Espírito, algo que Deus não cometerá se você verdadeiramente buscá-lo e reconhecer os seus erros, assumindo as responsabilidades e de acordo com aquilo que for possível, porque tem muita gente que quer esquecer e fugir. Não, repare o dano. De repente você machucou alguém, não é? E você tem a consciência disso, que tal ir lá? Quem sabe nessa noite chegou a hora de você fazer um telefonema que seja solucionador para a sua vida emocional. Apenas uma ligação já vai ser suficiente para você, de repente, colocar um ponto final em anos de prisão aí na área sentimental e emocional. E é isso que eu espero que vocês façam. Mano, a senhora falando aí no 51, me lembrei do capítulo 32, do Salmo 32. Sim. Né, que o salmista, ele usou uma expressão e que muitas pessoas também têm vivido doente em função dessa realidade. Disse, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo bramido em todo dia, aquilo que massacra, machuca, fere, não é? E deixa você para baixo, lhe destrói. Você tá morrendo para dentro ou por dentro. É interessante isso, não é? A sua alma está ferida, o seu sentimento, não é? Interessante porque esse sentimento de culpa, como a senhora colocou muito bem, às vezes a pessoa que foi ferida, às vezes até esqueceu de fato, não é? Mas você não está curado. Você não está. Você não está curado, você precisa ser tratado. Sim. Não é? E o salmista conclui dizendo assim, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. A pessoa recebeu o perdão de Deus, é um dom, é um presente. Isso é a misericórdia de Deus. É misericórdia pura, querido. Misericórdia pura. Se permita, não é? Se permita ser abençoado pelo Criador. Se permita ser abençoado por aquele que quer tratar a sua vida, tratar a sua alma. Eu creio, mano, a senhora estava pregando aí, trazendo essa palavra, eu creio que há pessoas esta noite sendo curadas pelo Senhor. Em nome de Jesus. E o mais importante é olhe para frente.
Se dá para reparar o dano, vá lá e faça. Isso. Né? Mas tem coisas que a gente não tem mais, infelizmente, como reparar, não é? O dano já foi ocasionado, existem pessoas que até não se perdoam porque, de repente, algum parente morreu mesmo, pessoas que... tem tanta gente que fica depois presa, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter dito aquilo, agora não está mais aqui, não é? E não tem como mais fazer, mas a vida segue. Olhe para a frente, você está numa nova fase, o que importa é Deus saber que hoje você se arrepende de fato e que você possa entender, como disse o pastor Eliseu nesses salmos, que Deus apaga as suas transgressões. Amém. Que Deus verdadeiramente, Ele se preocupa com você, Ele se importa com o seu estado. E como a psicologia nos ensina que isso é uma psicossomática, às vezes uma coisinha, não é? Mas que gera tanta enfermidade, que gera tanto problema. Hoje a ciência já nos mostra, queridos, quantas pessoas têm câncer por causa realmente de sentimentos e emoções negativas, destrutivas. Então, liberte-se. Deixa Jesus de Nazaré entrar com conhecimento da verdade para que sua vida seja transformada e para que você tenha um novo de Deus na sua vida, uma nova oportunidade de recomeçar, fazendo o que é certo, da forma de Deus, da maneira de Deus, como foi lido hoje em Gênesis, né? Que você venha compreender. Deus te dá instrução, mas mais poderoso do que a instrução é o poder da ação. Então, não guarde isso e nem fique com essa pregação de hoje para depois. Não. Verdade. Assim que encerrar o programa, faça bem rapidinho. Tente reparar esse dano, tente ir para uma nova fase na sua vida, uma nova etapa. Eu tenho certeza que muitas pessoas nesse momento talvez estejam tomando decisões que vão mudar o seu destino. Pense bem. Nós vamos orar agora. Já quero agradecer, viu, a sua participação. A senhora vai voltar a outros programas aqui, com certeza, para abençoar os nossos telespectadores. Nós vamos orar agora por esta vida que está ligada conosco agora e, sem dúvida nenhuma, Deus está falando ao seu coração. Receba essa palavra que Deus nos deu esta noite. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós estamos em Tua presença. Eu quero pedir, Senhor, por este coração, por esta vida, por esta pessoa, Senhor, que está vivendo esse momento de angústia, tem adoecido, o coração está ferido, a alma está magoada, manchada, mas, Senhor, no Teu nome, há poder no Teu nome. Tu disseste através do Teu Filho João, se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para perdoar todo o pecado. Eu quero pedir agora, Senhor, por esta vida, que Tu esteja tratando, curando, sarando esta alma, a fim de que ela possa descansar em Ti, gozar paz e saúde. No Teu nome te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, queridos. Olha, nosso muito obrigado aqui à irmã Anne, que Deus continue te abençoando, e usando poderosamente. Quem desejar entrar em contato com ela, está sempre ali na nossa igreja, ela é membro da nossa igreja, na De Paz, ali na Avenida Jerônimo Câmara 1080, e se você deseja também entrar em contato, ela está à sua disposição, tá bom? E olha, nós queremos agradecer a sua audiência, dizer que para nós é um prazer muito grande, estamos ali na nossa igreja de braços abertos para receber a você e toda a sua família, não só na nossa sede, mas em todas as congregações aqui em Natal e no interior do estado. Grande abraço, fique com Deus e até o próximo programa, se Deus assim nos permitir.